essa noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas. Fecha aspas para o Caio Jorge. Surgiu a informação durante o jogo, né, de que o Ivan Roman teria colocado a tala, o curativo, no braço errado para despistar os jogadores do Cruzeiro. O Atlético acaba de confirmar que isso não aconteceu. Ele estava mesmo com a mão direita. Houve um desencontro de informações porque a Federação Chilena teria dito que a lesão era na mão esquerda. Mas não, sempre foi na mão direita. Ele estava aqui com o braço direito imobilizado e eu reparei no jogo. Teve um lance ali no primeiro tempo que ele divide com o Caio Jorge, que ele cai justamente de cara no chão, porque o braço direito seria do apoio, ele recolhe o braço para não colocar no chão e acaba caindo de cara. Então, não aconteceu a informação que chegou a surgir aí de que ele teria usado uma tala, uma proteção no braço contrário ao da lesão. Isso não aconteceu, o braço protegido era de fato o braço machucado. E acrescentar a nota que o Atlético postou no sábado também, porque o Atlético também falou de mão esquerda, né? A nota está no site do Atlético, informações do treino do sábado. O Atlético também falou de mão esquerda. Então, por isso que gerou essa história toda. Agora o Atlético tá falando... Mas é porque a Federação do Chile é que informou equivocadamente, segundo o Atlético, viu, Cirilo? Não, beleza, mas assim, o Galo soltou a nota falando, ele se recupera de dores na mão esquerda, decorrente de um trauma, ficou em tratamento no DM, tá no site do Galo. Então, assim, são dois desencontros, um da seleção chilena e um do próprio Atlético também. Importante destacar da nota lá que tá no site do Galo sobre o treinamento do último sábado. Enfim, vida que segue. Se é mão esquerda, se é mão direita, a vida que segue, o cara jogou, foi pro jogo. Teve o lance aí envolvendo o Caio Jorge. O Caio se posiciona, queria ouvi-los, o Ale e Nath. O Caio se posiciona no Instagram pedindo desculpas pela expulsão. Para quem tá caindo de paraquedas aqui no pós-jogo Itatiaia 7K e chegando agora, ele fez aquele gesto que ficou tradicional ao se referir de que tá sendo roubado, né? Ele faz um movimento com as duas mãos, às costas do juiz, dizendo que estava sendo roubado. Sobre o árbitro, Ale, eu tenho a impressão que todo mundo sabia que o juiz era ruim, menos a confederação, menos quem escalou. E foi gerada uma pressão desnecessária em cima de um clássico que por si só já tem um peso muito grande, que é o que é esse Atlético e Cruzeiro já há bastante tempo, historicamente, né? Não era o melhor árbitro para o jogo. Tem a história que você fala de árbitro local ou não, isso para mim pouco interessa. Para mim eu quero saber se o cara é bom ou se ele é ruim. Se ele nasceu aqui ou se ele nasceu em Júpiter, para mim não interessa. Assim, o que importa para mim é se ele é bom ou ruim. E o Paulo César Zanovelli não é um árbitro bom para apitar um Atlético e Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Não o conheço pessoalmente, não conheço a pessoa dele, mas não acho que ele é um cara no nível de um Atlético e Cruzeiro. E acho que jogos como esse, como Botafogo e Flamengo de hoje, como o jogo que envolveu o líder Palmeiras, como um Santos e Corinthians, um jogo tem que ser apitado pelos principais árbitros, independentemente de federações. Essa é a minha opinião. O Caio Jorge reconheceu que errou, então assim, há o lance do escanteio que as imagens que eu vi me dão a impressão de fato de não ter sido escanteio. O Cruzeiro ficou revoltado porque tomou um gol no lance seguinte, mas também não dá o direito ao Caio Jorge de chegar depois do jogo e fazer um gesto de que foi roubado. Então é uma construção de problemas aí num mesmo lance. Agora pediu desculpa o Caio Jorge aí nas redes sociais. Mas assim, a arbitragem brasileira ao longo dessa temporada, eu acho que a próxima troca de comissão de arbitragem é sempre a pior. E agora escolheram colocar árbitros locais nessa rodada, sem nenhum tipo de contexto, sem considerar cenários dos jogos. É o resumo da confusão toda aí, num jogo que não teve nada no primeiro tempo, muito picotado, e no segundo tempo aconteceu esse tanto de coisa, Ale. E é ruim, né, porque é inevitável que a gente, depois de viver tanta coisa nessa noite, tá falando primeiro da arbitragem, né, porque acaba que é o prato principal, né? E hoje foi talvez a cereja de um bolo que é muito indigesto, né? Que é a arbitragem do futebol brasileiro. E é muito chato falar disso, sabe por quê? Porque vira argumento para tudo. Para tudo. Então, o Atlético, que fez uma boa partida, para mim, dessa vez, definitivamente, foi o melhor momento do Sampaoli dirigindo o Atlético nessa sua volta. Porque eu ouvi muito falar de evolução
numa sequência de jogos ruins. Por exemplo, contra o Juventude em casa, o Juventude é o time que mais tomou gol no campeonato e mais tem derrotas no campeonato, mais do que o Sport. Então empatar com o Juventude em casa, com esse contexto, é o pior resultado possível. É o time que mais perdeu, o time que mais tomou gol. E o Atlético empatou como mandante com esse time. Na sequência, o Atlético jogou a sua pior partida no ano. Não estou falando nem só do Campeonato Brasileiro. O 3-0 que o Fluminense colocou no Atlético, que poderia ter sido muito mais, foi a pior partida no ano. E você me desculpa, eu não consigo ver evolução, não vou mentir pro torcedor só para agradar o torcedor. Contra o Sport fez uma partida ok, contra o Sport muito cansado, e eu tive a felicidade de ver o Sport jogar no Mineirão no domingo à noite, e na sequência, na terça-feira, né, jogar aqui na Arena, o Sport quarta-feira, não conseguia competir, e o Atlético fez uma partida ok. Hoje, o Atlético fez uma boa partida, e o Sampaoli foi muito importante. Ele influenciou positivamente no Atlético, com uma mudança que deixou o Cruzeiro perdido no primeiro tempo, que foi aquela troca que ele fazia do Scarpa com o Menino, né? Então, quando tinha a bola, o Scarpa virava um ala bem aberto, projetado pelo lado direito. Quando o Cruzeiro tinha a bola, ele vinha pro meio e o Menino